Estamos de volta. Mais do que a guerra, nos interessa a paz. A partir do que acontece na Síria, com tantas outras tensões em vários territórios ali na região, em outras partes do mundo, com as novas configurações geopolíticas do mundo, qual a expectativa sobre os conflitos que a gente tem hoje no planeta? Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Reginaldo Nasser, cientista social e político, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, e Terra Budini, professora de Relações Internacionais também na PUC São Paulo. Por onde caminhamos? Que tempos são esses? Quer dizer, como o Reginaldo tinha dito no primeiro bloco, fazendo um histórico, essa região de remanso passou a região conflagrada por uma série de questões. Questões ligadas às guerras pela energia, questões ligadas às posições geográficas mesmo, na relação entre África, Europa, Ásia. Enfim, você tem uma série de variáveis que colocam o Oriente Médio no centro, muitas vezes, da cena geopolítica mundial, né? No entanto, a gente tem um componente relativamente novo, que são os efeitos terríveis em muitos países, aí não é só no Oriente Médio, da globalização. Então, a gente vive hoje uma crise da globalização e a gente vê isso se expressar na Europa, no Brasil, fortemente, na América Latina, nos Estados Unidos, né, com descontentamentos internos e com tensões externas muito fortes. Um exemplo clássico, esse que ganha muitíssima mídia, a questão do Brexit na Grã-Bretanha, entre outras tantos problemas e questões, né? A presidenta Dilma apontava aqui a questão da crise global, da crise econômica, como um dos empecilhos do seu segundo mandato. Não foi ouvida, a nossa mídia fez ouvidos mocos, né? Porque não tinha interesse em considerar esses fatores de uma crise mundial, na medida em que tinha outros interesses políticos para derrubar a presidenta, né? Mas, de qualquer modo, como que hoje, no Oriente Médio, a questão da crise da globalização pode ser colocada? Acho que eu vou situar antes um pouco a crise da globalização num sentido também, acho que um pouco, num contexto um pouco mais longo e mais geral, né? Claro, assim, esse ano, sem dúvida, esse tema veio muito à tona por episódios, né, como a saída a votação, ainda não é a saída, a gente nem sabe muito como isso vai se desdobrar, mas com o referendo no Reino Unido, com a eleição do Trump, enfim, então a gente teve alguns elementos aí que colocaram isso muito no foco. Mas eu diria que também não é, né, o descontentamento com os efeitos nocivos, digamos, dessa globalização econômica, né, porque também tem que qualificar um pouco o que a gente está chamando de globalização, mas esse descontentamento vem se expressando já há um tempo, né? Então, mesmo quando a gente olha para a ascensão de forças da direita radical na Europa, tem crescido, mas também não é tão recente assim, né? Já vem se desenrolando aí há uns 10, 15 anos, pelo menos, né? Mesmo no caso da Europa, enfim, essa crise no processo de integração, em 2005, a gente já, né, primeiro 2001, entre começo ali dos anos 2000, a gente teve problemas também com a aprovação de referendos relativos a um tratado constitucional da União Europeia. Então, de certa forma, esse processo, eu diria que ele não esse ano ele veio muito à tona, fortemente, com componentes realmente evidentes, mas ele não é inteiramente novo, né? Então, são vários fatores para a gente olhar, eu acho que aí, né? Assim, uma outra questão importante a ser dita é que no marco, né, quando a gente fala crise da globalização, isso está muito associado, me parece, aos processos de ampliação, de harmonização de marcos regulatórios globais para as finanças, para a liberalização comercial, enfim, muito na esteira do pós-Guerra Fria, da tentativa de se organizar uma ordem global liberal em torno de alguns mecanismos de governança. Nos anos 90 isso teve no auge, né? E dos anos 2000 para cá, eu acho que o que a gente tem assistido é cada vez mais um desgaste, entraves, paralisias, problemas com essa, né, dificuldades com essa... Agora, você não acha também, e já botando o Reginaldo na conversa, mas aproveitando a tua resposta para emendar uma perguntinha, você não acha que, do ponto de vista político, a globalização,
de algum modo, construir no imaginário planetário a expectativa de que a globalização produziria avanços, por exemplo, na distribuição das riquezas no mundo, e o que a gente vê é uma absoluta concentração das riquezas no mundo via o neoliberalismo, via as formas neoconservadoras pelas quais a globalização acabou ganhando forma, isso por um lado, e por outro lado, a globalização, ao invés de melhorar em certos aspectos, econômicos e políticos, sobretudo, de melhorar as relações internacionais, digamos assim, ela acabou ajudando a amplificar tensões em vários pontos, né? E nesse sentido também que queria imaginar, quer dizer, do ponto de vista político, a globalização bota mais gasolina nessa fogueira que você diz, olha, não começou agora, mas ela põe gasolina nessa fogueira, Reginaldo? Não, porra, aí não tem dúvida nenhuma. Agora, é inevitável, quer dizer, veja, são duas coisas aí. Eu acho que tem, como a Terra diz, tem várias dimensões, né? Então, e vamos colocar para aqueles que nos estão ouvindo, o que a gente poderia falar de globalização? A gente vai tratar de fluxos. Né? A gente tem espaços, esses espaços que nós conhecemos hoje, na sua grande maioria, são delimitados por fronteiras que são nações, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho fluxos. Eu tenho fluxos de mercadoria, de dinheiro, né? Então, a parte das finanças, de comércio, legal e ilegal, eu tenho comércio de drogas, eu tenho tal, tem fluxo de pessoas, tem fluxo de armas. Então, de informações. De informações, bastante. Então, veja, isso é um dado, não tem como. Agora, como se lida com isso, né? Então, quando você colocou isso, aí tem uns casos. Por exemplo, numa dimensão que a gente está colocando, vamos dizer, nesse momento, Estados Unidos e Inglaterra, é uma cisão nas elites, né? Então, tá em movimento, em ascensão, uma elite econômica, política, que quer dar um outro sentido nisso, que ele quer mudar esse liberal internacionalismo, né? Então, há uma briga, há um confronto entre eles, né? Então, esse caso da Hillary e o Trump é muito claro. Claríssimo, né? Então, ela é apoiada por Wall Street. Mas aí o que levou muitos a inadvertidamente falar, o cara é contra as corporações. Então, as corporações, a Exxon, né, o braço direito dele é o presidente da Exxon. Então, são redefinições nesse plano. Então, tem esse plano aqui. Mas, de todo modo, o Trump usou, né? Não, usou mas na não sua tem campanha essa ideia de um nacionalismo e de fechar um pouco os Estados Unidos para devolver os melhores empregos aos americanos, para tirar os empregos da China, etc. É isso que eu ia te falar, isso que eu ia colocar. Ou seja, você tem a narrativa e a ideologia e você tem a estrutura. Por vezes ela consegue levar de um certo tempo, mas é uma contradição permanente. Por isso que eu fiz do espaço e o fluxo. Ninguém vai conseguir, né, convencer isso que a questão é se isolar, é nacional. Porque ao mesmo tempo ele vai precisar disso, né? Então, mas eles vão estar algo mais. Então tem uma parte nesse nível. Tem essa outra parte que você chamou que é importante, que essa elite maior dos negócios, etc., usa para uma elite mais classe média, que é essa que chama a atenção da xenofobia, por exemplo, né? Então ele vai buscando o cara que veio de fora, ainda o cara que nasceu lá, com o avô, mas o cara é visto de fora, né? Então isso aí, eu digo que é as massas de manobra que se mobilizam para eleição, né, que você põe à frente. Então isso cresceu também, então isso joga gasolina, né? Mas como eu disse que é uma contradição, porque ao mesmo tempo se recebe esses refugiados e como eles são vulneráveis, é uma força material, né, trabalho degradante, né, que no fundo é bom para eles. Aí que está a história, né? É uma loucura. É uma loucura. Tem um documentário, eu tenho citado muito, chama um negócio assim, um dia sem mexicanos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos quebra, né? Outro dia saiu uma matéria da Patrícia Campos Belo na Folha, mostrando que uma consultoria internacional fez um levantamento, né, da produção de riqueza dos refugiados e imigrantes no mundo. É um negócio assustador. É um negócio assustador, porque eles participam dessa produção. Então, é uma narrativa mentirosa, que são as pessoas que vivem disso, etc. Mas isso traz conflito. Então, esse que é o ponto interessante. Traz conflito para dentro das sociedades. Então, quem é que se coloca? A ponta a favor ou contra o migrante, na verdade, é a favor ou contra uma série de outras medidas. Então, ela canaliza o processo. Então, a Europa está dividida. Essa que é a questão. Está extremamente dividida. E na medida que ela se envolve em assuntos de fora,
os problemas vêm. Não tem, é inevitável isso, né? E aí como lidar? São milhões de pessoas, né? Então você veja o caso da Alemanha que você citou, né? A Alemanha com problema de mão de obra, né? É um governo mais conservador e teve uma política mais progressista em relação a migrante e refugiado, porque estava com problema de mão de obra, vem trabalhar. E trouxe milhões, né? Trouxe milhões. Ok, só que isso também é frágil. Por quê? Agora aconteceu o atentado, é inevitável, já fala que é islâmico, que é refugiado, o que aconteceu? A direita já está cobrando e a Merkel já está balançando, né? Então você tem essas ondas e esses conflitos, mas a Europa está sentada num vulcão. Essa é uma questão. Não tem como, veja. Paris, a França tem 4 milhões de descendentes, de árabes, islâmicos, né, argelinos, marroquinos, etc., que a grande maioria são excluídos. Né? Então, olha-se mais para a questão, né, faz questão de refugiado migrante do que da condição econômica. Né? Eu tenho repetido isso bastante. Eu digo assim, tem islamofobia para o sheik que frequenta a Champs-Élysées? Não tem. Né? Tem vários sheiks árabes que têm mais propriedade na Inglaterra do que a rainha. Então, na verdade, os preconceitos e a xenofobia têm a ver também com uma discriminação de classe, de riqueza. Claro. Né? Eu inclusive, ia juntar, de certa forma, ia somar aqui dois, a partir da sua pergunta e de um comentário do Reginaldo, que, claro, acho que a globalização veio com esse discurso, sim, foi isso que você começou colocando, né? Ela veio com esse discurso por parte, claro, das elites promotoras dessas políticas de globalização, com um discurso que prometia, enfim, prosperidade. Esse é o pacote, digamos, o embrulho dessas políticas. Paz, prosperidade. Né? Mas é evidente, e aí, enfim, o Reginaldo falava de espaços e fluxos, é evidente que assim, me parece que os fluxos, de fato, de financeiros, comércio, armas, esses fluxos todos, de fato, aumentaram muitíssimo com a globalização. Mas as pessoas não têm a mesma liberdade de movimentação. Então a questão da imigração indocumentada, que cumpre um papel, né? Ninguém liga, se coloca a decisão de imigrar como uma decisão particular, individual, né? Raramente se liga esses imensos fluxos de imigrantes à funcionalidade de uma economia, enfim, que de fato, né, que desempenha de uma sociedade um papel nesses cenários. Enfim, mas junto, né, nesse sentido, e aí indo de volta para a Europa, pelo menos desde os anos 90, os partidos né, que se alternam no governo fazem a mesma política. Né? Então, desde o final da Segunda Guerra, a gente tem uma alternância frequente entre centro-direita e centro-esquerda que convergiram em torno dessas políticas. Não fazem praticamente... Não tem políticas muito diferentes. Pode ver, por exemplo, no caso da Alemanha, o próprio SPD, que é o partido, né, a centro-esquerda, a social-democracia, está no governo da Merkel. Enfim. Então, isso gera um desgaste, de alguma forma, que acho que alimenta, né, isso que a gente, indo de volta para a questão da xenofobia, desse momento crítico de crise em torno do discurso de globalização. Acho que isso tem alimentado esse descontentamento, mas tem ido para essa direção conservadora. Né? Agora, em termos de, só um dado, em termos de atores, né? Algo que o colega lá da PUC, Ladislau, bate bastante na tecla aqui no Brasil, é um dos poucos, sobre as corporações. Né? Que corporação pode ter perdido, apoiou a Hillary, perdeu a eleição. Está com o Trump, vai afetar isso? Corporação financeira, econômica, de armas, de coisa. Não altera nada, absolutamente nada. Quer dizer, é um poder impressionante. O Ladislau tem que tocar muito. Que passa irretocável para essas mudanças. Você só assiste ao aumento da concentração. Produção de sementes no mundo, na mão dele. Água, virou uma commodity. Quer dizer, petróleo, todo mundo sabe. Arma, são eles. Então... E sabe que, enfim, puxando por aí, mesmo com relação ao Brexit, eventualmente com o que vai acontecer, tem muita gente agora já dizendo, bom, não sabemos mesmo se isso vai acontecer. Vai acontecer. Porque, no fim das contas,
de fato, essas corporações, essas elites, enfim, eles não querem pagar o preço dessa saída. Porque apesar do discurso que foi muito divulgado ser um discurso anti-europeu, mais protecionista, entre aspas, enfim, pelo menos uma parcela, não é essa a agenda da saída do Reino Unido. Não é uma agenda protecionista. É ao contrário, Sim, é uma agenda de levar ao extremo a proposta europeia. É justamente contra os entraves da União Europeia a uma liberalização maior, enfim, a uma abertura muito maior. Né? A políticas sociais menos... A diminuição de políticas sociais, diminuição de políticas de assistência do Estado. Essa é a agenda da saída do Reino Unido. Essa coisa de integração da Europa. No mais estágio avançado da integração, nunca se integrou políticas sociais, seguridade mínima. Nunca a Europa fez isso. Né? E pois é, a gente está traçando um cenário que é um cenário complexo e muito problemático. Né? Qual seria a possibilidade de uma concertação internacional? Estou pensando, inclusive, nacionalmente aqui no Brasil. Qual a possibilidade de uma concertação para a gente encontrar alguma luz no fim desse túnel? Né? O general está dizendo, a Europa está sentada em cima de um vulcão. Né? A gente vive aqui, a questão da crise mundial econômica coloca tensões e incertezas espalhadas para todo mundo, tem para todo mundo. Sim, né? sim. A gente vive situações políticas locais, como a do Brasil, terríveis, né? Que esposam efeitos da crise mundial, da globalização, etc., e aproveitam e, de algum modo, se articulam com essa reação, com esse arcaísmo conservador que tomou conta do mundo nos últimos anos. Né? Tem saída? Como é que a gente pode abrir perspectivas? Eu vou dizer assim, para não ser completamente pessimista, eu vou pensar aqui, enfim, vou responder no seguinte sentido. Eu acho que, pelo menos na minha avaliação, aumenta um cenário de conflito de toda a natureza, inclusive dentro das sociedades. Enfim, aumenta um cenário de conflitividade. Tem uma abertura para algo bom a partir disso. Ou então, seja, assim, o conflito podem nascer também saídas. Então não vou, se a gente quiser, né? Acho que essa, pelo menos para mim, essa é a forma de fugir de uma avaliação inteiramente pessimista. Hoje, o que pelo menos eu tenho visto é que isso, enfim, esses vários conflitos, essas crises têm dado abertura e têm fortalecido campo conservador, forças conservadoras, enfim. Agora, não está dado, né? Então eu vou por aí, assim, eu acho que isso abre na Europa, e tem acontecido de fato. Enfim, se pega a França, Espanha, Grécia, em todos esses países, mesmo na Inglaterra, tem surgido movimentos novos. Enfim, existe uma oxigenação, digamos assim, a partir das ruas, a partir de movimentos. Se vai, né, ganhar não dá para saber, mas enfim, eu vou... E mesmo no Brasil, né? Acho que mesmo com o golpe no Brasil, com uma agenda que é uma agenda conservadora, ela tem uma reação. Tem e vai continuar tendo reações. Então, enfim, vou por aí. Acho que eu vejo um aumento de conflitividade e isso é um cenário aberto, né? Isso acaba colocando... Não, também vou nisso e eu acrescentaria também o seguinte, eu acho que, vou chamar assim um campo um campo bem amplo, né? Mais amplo possível, contra toda essa arquitetura financeira, econômica, etc. Vamos chamar um campo progressista, de esquerda democrática. Eu acho que também precisa lamber as suas feridas. Tá? Eu acho que a autocrítica é uma coisa muito boa, né? Para todos nós. Então, eu acho que também é preciso tem certas questões muito claras no que combate, mas não tem muita claridade nas propostas. Às vezes até naquilo que combate. Né? Então, eu acho que isso tem que ser feito. Eu acho que um elemento que eu já tenho dito, e é lamentável, em termos de tônus, ter perdido isso, é o aspecto internacionalista das esquerdas. Perdemos em geral. Eu já vi aqui no programa com o Laemé, nós discutimos aqui, o Brasil perdeu, a esquerda do Brasil. Né? Então, esse é um dado importante. Eu acho que não estamos conectados. Eu acho que e tem apontado o seguinte, a gente tem que ir para a contestação na capital do império, dentro do império, que é os Estados Unidos. A gente precisa conectar com os movimentos lá. Claro. Lá é fundamental. E aí, lembrando a eleição,
Trump e a Hillary, mas teve o Bernie Sanders. Isso é um sinal fundamental de radicalização. Quer dizer, no fundo... Teve o Bernie Sanders como um candidato real, Isso. em determinados momentos com chance de ganhar. Porque quem nos ouve pode dizer, bom, mas candidatos como o Bernie Sanders sempre há nos Estados Unidos, mas não com densidade eleitoral, tá certo? Com as propostas, com o discurso dele. Inclusive, alguns dias eu concordo que parte dos eleitores que poderiam ter votado na Hillary e não votaram, que era do Bernie. E na hora que olharam a Hillary e o Trump, pouca diferença, eles não foram votar. Né? Então, acho que essa coisa do Bernie era um negócio para a gente discutir mais no Brasil. Acabou a eleição, acabou. Acho que é mais amplo. Então, captar esses movimentos e fazer essas articulações. Né? No Oriente Médio parece que eles olham lá, parece que só tem reza e arma. Não vê outra coisa nas pessoas lá. Né? É deprimente isso. Quer dizer, eu sei que a direita, o setor reacionário faz isso, a esquerda não pode fazer. Não pode fazer, não pode errar nisso. Né? Então, esses setores na Europa. Então, acho que tem essa articulação, a luta contra as corporações. Né? A gente precisa fazer e precisa ter propostas para isso. Né? Eu lembro que lá, foi 90, 80, veio lá do Le Monde Diplomatique a questão do imposto. Da taxação. Das transações financeiras. Transações financeiras internacionais. Quer dizer, ficou aquele, não tem mais nada. Eu não tenho conhecimento mais, nem essas propostas. Né? Então, por exemplo, agora, 2 dias atrás, né, que saiu um decreto do Temer, a área 2 vezes a cidade de São Paulo, né, na Amazônia para ser ocupada, quer dizer, foi, aspas, flexibilização de medidas ambientais. Isso era para ter um movimento internacional. Não era para ter isso. Meses atrás nós olhamos Paris se arrebentando o quê? Reforma trabalhista. Agora, na canetada, vai aqui no Congresso. Nós temos que fazer essa medida provisória, é isso mesmo. Medida provisória. Quer dizer, tem que ter uma internacionalização dos movimentos de defesa da democracia também. Eu não tenho dúvida. Isso vale... Porque o golpe é internacional. É o golpe internacional. Então a luta é internacional. Portanto, isso vale também para a guerra civil na Síria, que é o nosso assunto de origem. Eu quero voltar a um tema desse da guerra civil, só para concluir. Então conclui, rápido, porque o nosso tempo está acabando. Não, em 1 minuto, que me escapou. A sua primeira colocação eu acho importante também, porque às vezes a pessoa vive uma tragédia e tal, e não tem proposta. Não é proposta de bolso colete, mas veja só, me estranha muito, eu tenho várias críticas às operações de paz, mas aquilo que você falou, corredor para retirar civil, não tem outra proposta mais adequada que a operação de paz. E é espantoso que quando é do Oriente Médio não se fala em operação de paz. É um negócio impressionante. Porque como é que vai fazer esse corredor com partes envolvidas? Não é que é bom ou mal, não pode. Claro. Né? Não pode. Então, assim, para dizer, não tem proposta concreta humanitária. Tem, tá certo? Tem, é mandar tropa para lá de operação de paz, recuo de todas as forças, inclusive do governo que não é legítimo, não é só das organizações armadas, terroristas, etc., que é também, e operação de paz. É isso que precisa. Aí precisa um movimento também internacional para pressionar isso. Né? Isso aí, gente. Obrigado, Terra. Obrigado, Reginaldo. Agradeço muitíssimo a você que nos acompanhou até aqui. E queria dizer o seguinte, esse ano, né, a gente termina as gravações do Melhor e Mais Justo hoje. Vamos ter, a nossa equipe aqui terá merecidas férias, mas a gente preparou um conjunto de programas para vocês, programas inéditos que vocês vão assistir durante o mês de janeiro. Né? Eu desejo para todos boas festas de final de ano, muita paz em 2017, mas a paz, a gente sabe, é aquela que a gente conquista lutando inclusive para recuperar a democracia no Brasil, para internacionalizar as nossas lutas sociais, como disse o Reginaldo e a Terra aqui hoje. Né? Então 2017 promete, vamos encerrar esse ano longo e difícil que foi 2016, vamos recarregar as baterias para continuar tentando reconquistar a democracia, aprofundar a democracia no Brasil e aí pelo mundo. Um forte abraço, bom final de ano, até 2017.